Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Chave. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho de tirar um tempo para consumir o nosso conteúdo. E se você ainda não nos segue aqui no YouTube, aproveite essa oportunidade, já segue, já curte, compartilha com aquele teu amigo que é do ramo imobiliário, da construção civil, porque a gente sempre está soltando conteúdo muito legal aqui no YouTube e no nosso Instagram. Se também não segue lá no Instagram, aproveita, porque a gente tem 2 perfis que a gente libera vários cortes desse podcast para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece, que é o @Grupo Lírios Oficial e o @Lírios Imobiliária. Então, se você não segue, aproveite, já segue, curte, compartilha, porque sempre tem muito conteúdo bacana à disposição de vocês. Vou deixar também 2 canais de comunicação para que vocês possam falar conosco. É o número de telefone que você vai falar com o marketing, que é o 3771-3606, 3771-3606. E a gente tem também o nosso e-mail, que é marketing@grupolirios.com.br, marketing@grupolirios.com.br. E o tema do nosso podcast de hoje é GPTW. Se você não sabe o que significa, aguarde, porque até o final desse podcast você vai saber tudo que você precisa saber sobre esse tema. Para falar sobre isso, a gente traz 2 pessoas muito especiais para estarem aqui conosco em mais um episódio do nosso Papo Chave, que é a Hilda, que já está com a 2ª assinatura aqui, viu, na casa. Figurinha carimbada já. Agora eu já quero quadro mensal. E a Jéssica, que está estreando, está vindo pela primeira vez. Muito obrigado, viu? Eu sei que a agenda de vocês é corrida, mas mesmo assim vocês tiraram esse tempo para estar aqui com a gente, batendo esse papo, conversando sobre o GPTW e sobre várias nuances que a gente vai acabar falando sobre isso aí no decorrer desse podcast. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Sempre muito bom participar. A Jéssica tá muito tensa, cara. Ela tá muito tensa. Deixa eu te falar. Vou até ajudar ela. Ela tá com medo do microfone. Vou te falar um negócio. Ele não morde, cara. Eu gosto de câmera. Eu gosto de conversar. Eu gosto de gente, mas eu não gosto de câmera e microfone. Ela até abaixou o microfone dela. Eu falei, cara, que loucura. Quem conhece a Jéssica sabe que... Quem conhece a Jéssica sabe que ela não é assim, não. Então... Câmera, microfone, luz é algo que eu não... A Hilda já tá pegando as manhas, tá, produção? Eu gosto de ficar mais nos bastidores ali, no meio do pessoal, mas a câmera assim, me deixa um pouco intimidada. Jéssica, e assim, pra gente começar, fala pra gente como foi a tua trajetória e aonde que é o ponto de fusão com o Grupo Lírios, pra gente começar a entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre os departamentos, sobre o próprio GPTW. Então, eu sou formada em psicologia, né, pela Faculdade de Anhanguera, aqui de Anápolis. Quando foi a escolha do curso, foi aquela confusão louca, o que eu faço, e foi por conhecimento, em busca de conhecimento, em busca de tentar entender, né, a sociedade que a gente vive e os comportamentos como um todo, que eu fui começando a me interessar. Já na faculdade eu já comecei a ficar mais engajada com questões mais voltadas para a área clínica. Eu fiz um estágio que foi o que mais me chamou a atenção, porque eu flertava muito com a questão da psicologia jurídica. Uhum. Então eu fui assistente de perito criminal durante um tempo, onde a gente fazia essas avaliações psicológicas, né, do pessoal que cometia crime hediondo aqui no presídio local. E foi algo que eu falei, eu nunca mais quero mexer com isso. E depois depois já de formada, né, eu já estava trabalhando dentro da Funerária Fênix aqui em Anápolis. Uhum. E eu fui crescendo de degrauzinho a degrauzinho. Quando eu me formei, de fato, o Marcos me chamou pra eu poder estar compondo o time dele, que já tinha desfeito a fusão com o pessoal daqui de Anápolis, para poder estar organizando a parte de
RH. Eu falei, putz, eu não sei, né? Eu acabei de me formar, não organizar assim, como é que é, né? Eu não sei nem pra onde que eu vou. E ele falou, não, Jéssica, você tem uma coisa que é muito legal, que é a proatividade. Então eu acho que aí eu fui entendendo o que era o RH. E até mesmo qual que é o objetivo do GPTW também, que é quando a gente consegue visualizar que as pessoas elas têm capacidades, competências que vão para além das técnicas, porque técnica é aprendizado e treinável, né? Agora a questão de caráter, proatividade, essas competências elas já não são tão fáceis assim de trabalhar. E foi onde eu fui vendo um lado mais humanizado. Mas mesmo assim com aquela pulguinha, né? De, eu quero o lado clínico. Fui fazer especialização em área de psicanálise, fiz psicopatologia clínica também voltada para psicanálise. Atuei na clínica durante muito tempo. Fui para a área de dependência química também, atendendo família, atendendo os próprios dependentes e fazendo algumas avaliações nesse sentido também. E acabei voltando para a área organizacional, porque eu acredito que a gente sempre tem que ter muitas vertentes e conhecimento, ele é sempre algo válido, mesmo que seja aquela notinha do rodapé, daquela revistinha de quadrinhos que você acha que você nunca ia utilizar, em algum momento você vai utilizar. Quando eu voltei para a área organizacional, eu fui voltando, fui para a BRG Geradores, trabalhei na Jamos também, e fui parar na Caoa, montadora. Então, quando eu parei na Caoa, foi um universo totalmente diferente daquilo tudo que eu já imaginei, né? Que tivesse trabalhado um dia. E ver a área da indústria, ver a questão da rotina, o tanto que é pesado, mas o clima organizacional lá era algo assim fantástico mesmo. Era uma equipe que tinha, sei lá, de 20 a 20 e poucas pessoas dentro do próprio ambiente, tanto da área de DP, tanto da área de RH, e o clima era ótimo, era perfeito, era muito bom de trabalhar, as pessoas ajudavam bastante, minha gerente também era muito envolvida nessa questão de clima organizacional, então essa questão de gestão e outras questões eu fui acabando desenvolvendo. Só que é algo muito pesado, e como a gente também vai falar mais pra frente, o mercado ele anda cada vez mais exigente e os candidatos também, com própria, nessa interseção de qualidade de vida versus profissional. Total. E foi algo onde que eu acabei me pegando, porque lá na área de indústria você despende um tempo muito grande para poder estar ali dentro, né? É algo que é bacana, é algo que é super bacana, mas se eu não fosse mãe. Então, como mãe, eu queria estar muito mais presente na vida do meu filho. Eu, de fato, queria poder estar tendo a oportunidade de buscar ele quando ele ficasse doente, de poder ter a oportunidade de levar ele ao médico sem grandes transtornos nesse sentido, que é o que o home office hoje ele nos abraça. Eu tentei ficar na modalidade de home office full time como headhunter, porém eu não dei conta. Foi algo que me deu uma travada. Essa questão de estar junto com o pessoal, de estar perto, de conversando, eu sinto que pra mim, Jéssica, funciona bacana. Só que também tem a parte do home office, de poder ficar em casa, de poder estar com o filho quando tá doente, e onde que chegou a Lírios como jornada híbrida. Então foi onde que ganhou mesmo o meu coração de estar comprando a ideia, vestindo a camisa de vir parar aqui. E trabalhar com a gente é muito legal. É muito legal. Cara. E isso é vida real, né, senhoras e senhores? Exatamente. Né? Eu acho que é muito de vida real mesmo, de particularidades de cada pessoa. Que legal, Jéssica. Que legal. Daqui a pouco você vai falar pra gente o quanto é legal trabalhar com a gente. Tá nos altos quantos anos de Lírios? Não tem nenhum ano, né? 0.6 É um baby. Pra Hilda eu não vou perguntar porque a gente já bateu um papo no nosso outro Volta podcast. Aí uns 2 episódios. Vale a pena, viu? Vale mesmo. Eu, se fosse vocês, já conferiam. Mas como anda a vida de head de estratégia e inovação? Bem corrida. A gente, de fato, agora está começando a colocar
os nossos planejamentos em ação. Então, assim, hoje a gente está com, eu repassei esse número hoje, 8 projetos de inovação em andamento, fora aqueles que vão acontecendo, vão chegando. Enfim, a gente está com um projeto de capacitação grande para acontecer esse ano. Aprovei um nome que a Jéssica do Marketing fez hoje, semana passada, para a gente, para o nosso programa de ideias. Jéssica do Marketing. A Jéssica do Marketing, que está ali, ó, né? Então, assim, a gente está com várias frentes de inovação aberta, inclusive. Então, a gente tem planos de falar de gestão, falar de inovação, falar de governança para o mercado. Então, tá bem legal, bem corrido e bem boa, do jeito que eu gosto. Que legal, gente. E assim, para quem está acompanhando a gente, vamos à pergunta de milhões. O que é o tão famoso GPTW? Você quer responder ou você quer que eu responda? Não, pode ficar à vontade. Bom, o Great Place to Work, na verdade, ele é uma certificação. Começa aí o destino. Né? Eu, como uma boa pessoa de método, quando eu cheguei na Lírios, eu me deparei com um ambiente muito agradável. Só te cortar rapidinho, porque eu acho que é importante para quem está assistindo a gente que entenda que nos autos de 2020 você era a nossa gestora de departamento pessoal, RH, né? Então vamos voltar um pouquinho. Só retomar os 2 episódios atrás, eu chego aqui como... A ideia é que eu assumisse a gerência de desenvolvimento organizacional inicialmente. Uhum. Então, eu ia ficar com a DHO, que eram as atividades de recrutamento e seleção, treinamento, clima, avaliação de desempenho, desligamento, né, os subsistemas voltados a comportamento humano. Eu venho de uma trajetória de 20 e tantos anos de experiência aí no mundão. E aí, depois de algumas conversas e algumas coisas que foram acontecendo no meio do caminho, depois de 3 meses, eu estava unificando a área de DP, que DP ficava com a controladoria quando eu cheguei, a DHO, que era a parte que eu vim para assumir, e a área da gestão. Inicialmente era uma gestão da qualidade, mas a gente já falava de processo, já falava de performance. Né? Aquilo que eu falei, e repito, não existe performance sem pessoas e não existe uma empresa feita de pessoas, mas sem processo, sem resultados. Então, uma coisa aliada à outra, aí a gente formou realmente a área de gente e gestão. Então, esse é o início dessa minha trajetória aqui. Então, aí a gente foi organizando processos de gente, até porque a gente não tinha um processo bem estruturado de recrutamento e seleção, admissão, integração, treinamento e desenvolvimento. Aí a gente entra com PDL, com PAT, que eu expliquei lá no episódio anterior, lá 2 episódios antes. Então, mas assim, basicamente a gente entra com desenvolvimento de liderança, desenvolvimento da operação, tudo isso no meio da pandemia acontecendo, organiza algumas coisas de DP, que a gente estava saindo de um momento de DP interno para a contratação de um terceiro, então tem todo um processo de estruturação e também a estruturação da gestão. Então eu faço todo esse planejamento, estruturação, trago alguns métodos de mercado, tanto para a área de gente como para a área de gestão, e aí a gente começa a efetivamente rodar esse trabalho de uma forma mais bem estruturada, mais bem elaborada, ali meados de 2021. Né? Mas já acontecendo bastante coisa. Começo de 2021 a gente já começa a colocar muitos programas, principalmente, para trazer todo esse pessoal que estava full home office, e assim, no meio de uma pandemia que estava, assim, a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Hoje a gente tem vacina, hoje a gente sabe como se comportar no isolamento, hoje, enfim, uma série de coisas. Naquele momento a gente estava assim, não sei o que vai acontecer semana que vem. Então, tudo isso acontecendo ali nesse comecinho de 2021 até final de 2022, quando eu recebo a gestão da inovação, e aí eu faço o processo seletivo para a contratação da Jéssica,
para que ela venha auxiliar, né, a área de gente. Inicialmente a gente tinha um plano de manter gente em gestão e ela ficar com a supervisão de gente. Depois a gente mudou esse plano e separamos as áreas novamente em gente e gestão. Aí, mas a gente é parceiraça, porque uma coisa não acontece sem a outra. A gente continua na mesma mecânica, né? Então ela chega em setembro, agosto, né? Meio de agosto. Ela chega para assumir a área de justamente gente. Quando a gente estava recebendo a certificação, né? Exatamente. A gente recebe a certificação, a gente recebeu 22/8. O nosso selo é de 22/8, se não me engano. Certo. E o que significa o selo? Ele tem uma data de validade? Como que é isso, Jéssica? Ele tem data de validade, então a gente tem que estar fazendo a renovação dele anual. E é como se fosse uma pesquisa de clima mesmo, né? O Great Place to Work, ele é uma certificação, por isso que a gente fala tanto sobre o selo, né? Recebemos o selo. Ele vem, na verdade, analisar e avaliar as boas práticas de gestão de pessoas. Uhum. Então, a GPTW, ela é uma instituição americana. E isso é o que é mais legal, porque não é a gente, não é o RH que está fazendo, está perguntando. Não, é uma instituição gringa que tem um formulário padrão, a gente não muda formulário. Uhum. E aquele formulário, que é bem extenso, inclusive, ele vai avaliar as boas práticas de gestão de pessoas pelo mundo. Inclusive, a GPTW, ela traz esse comparativo de nós com o mundo. Entendi. Com as tendências mundiais, com as tendências nacionais. Então, quando, por exemplo, a gente recebe um formulário para preencher essa pesquisa, para falar da nossa empresa, é o mesmo formulário que a Nestlé preenche, sim. É o mesmo formulário que a farmacêutica, que a montadora, vários nichos de mercado que vão colocando ali as suas práticas de gestão, e a GPTW, como centralizadora disso, começa a falar, o mercado age assim, e fazer um comparativo entre a nossa empresa e o mercado. Que legal. E como que foi o da identificação de tipo assim, cara, vamos fazer, eu acho que a Lírios tá super dentro, e aí? A gente tem uma nota mínima para receber o selo, que a gente precisa tirar no mínimo 7,5. Ok. Então, 75% de respostas positivas, né? Nota acima de 7 lá na pesquisa. Ok. Quando eu cheguei na Lírios, eu venho de mercado, então, assim, eu venho de diversas outras experiências, e já tinha feito implantação GPTW em outras empresas. Quando eu chego aqui, eu me deparo com uma realidade, que é essa realidade que a Jéssica falou. É uma empresa de 75% de mulheres, é uma empresa a nossa diretoria é 90% de mulheres, é uma empresa onde a gente tem muitas ferramentas de gestão de pessoas para buscar esse equilíbrio de vida profissional, a maternidade, a sua vida de estudos, tem uma liderança muito humanizada. E aí eu começo ali a falar, cara, por que essa empresa não tem GPTW ainda? Uhum. Né? Então é um movimento contrário, porque normalmente quando você vai fazer a implantação do GPTW, você faz toda uma estruturação, uma preparação, todo um planejamento, você tem toda uma estratégia de implantação, aí você vem com a pesquisa para selar. Aqui, teoricamente, precisava de muito pouco, precisava de estruturação de um desenvolvimento de líderes, precisava de estruturações mais corporativas do que humanísticas. E aí, naquele momento, eu respondia para a Flávia, a diretora administrativa, e eu sempre falava para ela, o que você acha da gente fazer GPTW? Aí ela falava, não, ainda não. Não, você não acha que é muita coisa? Aí, um certo dia, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a meta para 2022 de tentar. Tanto que a minha meta era tentar alcançar 7 no GPTW. Então, a ideia não era nem o selo. Entendi. Na época. Era a gente rodar realmente, testava essa minha percepção, era realmente
verdadeira. E aí era uma hipótese, né? E aí a gente roda o GPTW. Quando a gente rodou o GPTW, a Jéssica chega já no resultado e a gente selou. E a gente selou com 82, se não me engano, 82 a nossa nota. Tanto que a meta dela subiu esse ano. Mas a gente selou com 82. E o que foi muito legal, porque surpreendeu muita gente. Eu acho que as pessoas, porque elas estão aqui, bem esse clima de, cara, trabalhar aqui é muito bom, é muito legal, as pessoas que estão aqui... eu acho que até as pessoas que assistem a gente, acho que eu tô brincando quando eu fico brincando, é muito legal trabalhar aqui, né? Então, mas é muito disso mesmo, é muito legal trabalhar aqui, porque a gente aprende muito com todo mundo, apesar de estarmos em formato híbrido, a gente tem uma conexão muito forte dentro e fora dos departamentos, né? Eu vejo um instinto colaborativo muito grande entre um departamento e outro. Isso é muito legal, isso soma, isso faz com que as pessoas cresçam exponencialmente, assim, de uma forma incrível. Então, eu acho que chancela muito isso que você está falando. Exatamente. E o nosso quadro de colaboradores, ele não é um quadro volátil. Nosso turnover nunca foi um turnover alto, né? Então, assim, é uma empresa que retém bons talentos, os talentos aqui crescem, a gente tem uma capacidade de errar boa, então é uma empresa que é tolerante ao erro, então a gente tem essa capacidade de poder testar, de poder errar, de poder voltar e fazer direito, e de chegar ali na frente do seu líder, na frente do seu diretor, errei, não deu certo desse jeito que eu pensei, vamos refazer o caminho, eu aprendi isso, e agora vai dar certo, e a gente tem esse apoio. É uma empresa que tem uma departamentalização bem verticalizada, mas não é tão hierarquizada, então não é os deuses do Olimpo não nos atendem, muito pelo contrário, a gente tem uma diretoria que é super aberta, que conversa com as pessoas, que está na empresa, enfim, a gente tem o dono da empresa que cumprimenta todo mundo, tem o diretor que cumprimenta todo mundo, tem as meninas que são super acessíveis. Então, tudo isso faz o clima organizacional da Lírio ser muito bom, e o selo só veio comprovar isso. Sim. Então, assim como todo o processo de certificação, a ideia é que, quando você recebe uma certificação, você vê o que você acertou, aqueles acertos que você tem que continuar acertando naquilo. E, lógico, você tem um monte de coisas que você precisa trabalhar depois. São os pontos de melhoria Os pontos de melhoria que são naturais, exatamente. E pensando no pós-certificação, onde a Jéssica já assume o departamento. Exatamente. E fica com essa responsabilidade. Então, como que tem sido esse desdobramento? Como tem sido isso no dia a dia, né? E quando eu te faço essa pergunta, Jéssica, é de forma simples mesmo, para que as pessoas que estão vendo a gente, que talvez não saibam como de fato acontece isso, eu acho que elas querem saber assim, o que muda? O que muda dentro da empresa, né? E como que a empresa passa a enxergar isso? Por exemplo, o selo ele manda algum tipo de feedback? A Hilda já nos adiantou que sim, né? Como que é isso? Onde que isso vai afetar diretamente? Existe um plano de ação, talvez, para... Como que é esse pós? Então... Pequenos problemas técnicos, coisa pouca. Jéssica, e o pós-certificação? Como que a gente pode falar para quem está assistindo a gente, o que muda? O que de fato muda dentro da Lírios a partir do momento que ela é uma empresa certificada Great Place to Work? A responsabilidade de quem está assumindo, né? A Hilda fez todo o processo, certificou, agora, a partir de agora, é comigo. Então, eu vejo que a responsabilidade, a cobrança dos próprios colaboradores em, olha, nós temos um GPTW, e aí, né? Como que vai fazer? E agora? Tenho X problema, estou com tal coisa, como que a gente pode estar sanando?
O GPTW ele nos traz um feedback muito completo, comparado a empresas que eles também têm as outras certificações, tanto de empresas nacionais quanto de empresas internacionais. Então ele nos dá um norte, até mesmo em relação ao como está o mercado de trabalho hoje, para tanto desde a atração e seleção desses candidatos, até mesmo na hora que está ocorrendo algum desligamento, seja ele por parte da empresa ou seja ele por parte do colaborador, para a gente entender bastante desse movimento que está acontecendo. E a questão do clima organizacional também. Então, de onde que está pegando, como que a gente pode fazer, o que a gente pode estar elaborando. Hoje, uma das ações que eu vejo que ela que está mais focada mesmo é justamente esses treinamentos. Né, os treinamentos tanto da liderança quanto dos próprios colaboradores nesse desenvolvimento para uma futura liderança, como também para uma carreira pós-Lírios. Porque a Lírios ela não quer reter o candidato, o colaborador somente aqui. A gente sabe que é feito de ciclos, né? Então as pessoas elas vêm e elas vão. Mas a Lírios, nessa questão da humanização, tanto para da parte da diretoria, é algo que quer deixar bastante a marca da Lírios no próprio colaborador, para quando ele estiver levando o nome Lírios, ele esteja levando também a capacitação, ele esteja levando também a humanização, ele esteja levando também várias outras coisas que é do próprio grupo, né? Então essa preocupação como um todo, é tudo isso que traz o selo GPTW, essa responsabilidade, esse olhar mais sensível com relação à organização, que talvez seja nesse ponto que as empresas hoje tenham virado a chave. E você falou uma coisa muito legal sobre a questão do mercado. Eu acho que a gente pode dizer que o mercado de trabalho mudou muito pós-pandemia, né? Hoje o mercado está mais exigente, as empresas estão consequentemente mais exigentes também, né? Hoje a gente tem um cenário de uma mão de obra qualificada desempregada, né? Pelos processos seletivos que a gente vê, o nível dos candidatos que vêm para as vagas, a gente percebe isso e, consequentemente, isso faz com que as empresas, em contrapartida, também fiquem mais exigentes em seus processos seletivos e na busca dos profissionais para as vagas que vêm surgindo. E uma outra vertente disso também, que eu gostaria que vocês falassem sobre esse clima organizacional. Isso é tão sério, essa questão do clima organizacional, porque a Hilda falou sobre a questão do turnover, né? Mas a gente tem observado também dentro das empresas que à medida que o clima organizacional não coopera para que o colaborador, assim como se diz, cresça, resolva os seus problemas, porque eles sempre vão existir. Respire, né? viva, né? Isso eu acho que ficou muito no mito daquilo que o cara eu não vou trocar de empresa, porque, cara, eu acho que assim, o que a gente observa hoje é que a partir do momento que não está correspondendo, ele simplesmente sai e vai buscar uma outra oportunidade. Né? É uma realidade do mercado hoje, né? E eu acho que isso vem muito de encontro também no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a pandemia ela veio para comprovar um movimento que já estava acontecendo. Então tem as questões das gerações, né? Tem falar sobre geração isso. mais antiga, X, Y, e hoje a gente está chegando na geração que é uma geração mais tecnológica, né? Tanto é que o site GPT está aí para a gente poder entender como é que é essa inteligência artificial. Tanto que a gente teve nesse momento atual, a gente teve uma grande demissão, tanto da parte de grandes empresas de tecnologia, né? Da Meta, Google, enfim, como um todo mesmo, porque está tomando frente nesse sentido. A questão de capacidade, eu acho que de pessoas capacitadas, a gente também tem que fazer um versus de como ela está como pessoa mesmo frente às organizações. As organizações hoje estão batendo muito na tecla de cultura e valores, né? De qual é a cultura da empresa, quais são os valores da empresa. Então, na seleção, ao contrário do que muita gente pensa, o RH ele visualiza muito se a personalidade daquela pessoa, se aquela pessoa como uma persona, ela condiz
com o que a empresa, como missão, visão e valores, acredita e quer como aquele colaborador. A parte da técnica, de como vai ser desenvolvido, e aí vem a parte também dos cargos e salários, de essa pessoa ela consegue, hoje eu precisaria de uma pessoa mais sênior, mas eu teria alguém para poder trazer uma júnior e tem um sênior aqui para poder treinar essa pessoa, porque ela tem um perfil bacana, ela tem um perfil que é aderente à nossa empresa. Então, quando a gente vai percebendo que a mudança está acontecendo, ela não está acontecendo só perante aos candidatos, mas ela também está acontecendo de um modo geral das empresas por justamente a necessidade dessas gerações mais novas que estão trazendo esse novo gás, esse novo modelo de trabalho. Peraí, eu quero trabalhar, mas eu não quero trabalhar engravatado. Eu também quero ir, como a gente está na região de Goiás, né, em Pirinópolis, tranquilo, e voltar e cumprir meu prazo e estar aqui. Não, eu funciono melhor à noite, então eu vou render a noite toda para durante o dia eu ficar tranquilo e fazer as coisas que eu quero fazer na minha vida pessoal. É diferente do modelo de uma geração anterior e até mesmo a duas. E eu estava conversando isso com uma ex-gerente minha, a minha ex-gerente lá da Caoa mesmo. Essa geração que hoje a gente está, que eu tô, que a Hilda tá, e enfim, né, dos 30 para frente, é a geração que as mães estão saindo para trabalhar. Então eu vejo que a geração anterior à nossa, ela teve essa facilidade de abrir mão do trabalho, e agora a nossa geração é a geração que sai para trabalhar, e a gente está testando esse modelo. Então a gente não tem algo pronto, a gente está fazendo parte da revolução do mercado de trabalho de mulheres mais atuantes. Então, o mercado de trabalho, quando a gente vai avaliar como um todo, a gente tem que ver que são vários pilares que são, né? Então, quando veio esse GPTW, até mesmo voltando um pouquinho que a Hilda falou que é uma empresa 90% mulher, né? É justamente pensando nesse cenário todo, porque tudo isso vai interferir. Não é só a empresa que interfere no social. O social, ele está intrinsecamente afetando também a organização empresarial hoje. Então, está tendo essa necessidade de mudança. Então, essas avaliações de pessoas com currículos muito bons que estão desempregadas, peraí, o que está pegando? Será que é uma questão de perfil? Será que a empresa que ele está procurando, que ele está buscando, se enquadra com o perfil da vaga, né, que ele está hoje? Uhum. Então, tem toda essa análise para ser feita. Quando a gente passa para o outro lado da moeda, né? A visão do empresário, a visão do dono da empresa, né? Eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Uhum. O que muda a partir do momento que ele pode falar, minha empresa tem o selo GPTW? Eu acho que existem várias nuances, assim como o mercado de trabalho tem muitas nuances, o mundo dos negócios também tem muitas nuances, uhum. né? A primeira coisa é exatamente essa profissionalização. A gente entende que a própria GPTW, quando ela analisa pontos de mercado, ela mostra o quão aquela empresa está preocupada com a pessoa que trabalha ali com ela, e que o tanto que essa empresa também é profissionalizada, porque a GPTW ela vai analisar pontos de inovação, pontos de liderança, pontos de performance, não é apenas o clima, uhum. né? A gente fala clima organizacional, mas é uma série de coisas que permeiam esse clima. Então, para o empresário, para o negócio, ter um selo GPTW é você dizer ao mercado que, primeiro, você não é uma empresa de fundo de quintal. Você é uma empresa que é preocupada com a performance dos seus colaboradores, ou seja, com o teu resultado como negócio. Você também é preocupado com as pessoas que ali estão e que geram esses resultados, né? Então, eu acho que é importante para o negócio estampar esse selo, onde ele puder estampar, porque é exatamente essa é a mensagem que o Great Place to Work mostra para o mercado. Você não está entrando em qualquer empresa. Uhum. Assim, mesmo que a gente tivesse alcançado uma nota mínima, mas mesmo o mínimo deles é extremamente exigente. Uhum. Então, assim,
para o mercado é importantíssimo. Assim como se você é uma indústria química e você tem um selo ISO, você mostra para o mercado quão profissionalizado você é. O Great Place to Work é exatamente isso. Você está mostrando para o mercado que aqui as pessoas são tratadas como pessoas, que o negócio ele gera resultado, que existe uma medição básica de performance, de resultados, do trabalho em si. E aí, quanto mais você vai evoluindo no GPTW, e aí depois vou falar um pouquinho dos rankings, como é que funciona, mais você vai vendo o quanto essa empresa vai subindo nessa profissionalização. Sim, claro. E também nessa satisfação do estar dentro da empresa. E pega muito esse gancho que a Jéssica falou, dessa nova geração que está muito interessada em... não é só o trabalhar. Não, essa geração está interessada sim em trabalhar, mas sim em ver o resultado, né, em ver o bem do seu trabalho, em sim adquirir as suas coisas, e aí cada um com a sua necessidade. Hoje a gente tem os nômades digitais, são pessoas que trabalham na mesma empresa, mas moram uma semana em cada lugar. Então, a necessidade dele é essa, e a empresa que ele trabalha, que ele atua, que vai, inclusive, auxiliá-lo nessa jornada dele, que é pessoal. Então, os nossos pais, eles trabalhavam sem propósito, né? Isso, se a gente for estudar as gerações, a gente sabe que é uma geração que vem de alta inflação, ditadura, então tem todo um porquê essas gerações vão acontecendo dessa forma, né? Mas as gerações atuais, elas veem também propósito, e para as novas gerações, e assim, a gente trabalha, o legal da empresa é que o Baby Boomer trabalha com a geração Z, e essas pessoas, elas vão se organizando e se relacionando dentro do organismo, né, que é a empresa. Você vê que alguns questionamentos que os jovens fazem, mas se eu preencho essa planilha todo dia com essa mesma informação, por que um robô não preenche para mim? Então eu acho que também tem uma questão desse jovem, além do propósito, ele quer agir com inteligência, né? O que também pode impactar nesse mercado de trabalho, nesse mundo dos negócios também. Então hoje a gente fala de automatização, hoje a gente fala de robotização, hoje a gente fala de inteligência artificial, tudo isso voltado para os negócios e essa evolução natural que essas gerações também vão ter. Então é muito pertencente, né? Tanto o negócio, o empresário, o dono, que eu tenho certeza que se sente orgulhoso em ver esse selo, mas além do orgulho pessoal dele, ele está dizendo que a empresa dele é uma empresa bacana de se trabalhar e bem estruturada. Uma empresa também inclusiva, uma empresa onde eles também estão antenados no sentido de tanto de trazer o estudo científico mesmo para dentro da empresa, como, por exemplo, tem a revista RH, tem outros lugares que a gente pode buscar artigos que falam justamente disso, de como pessoas felizes trabalham e rendem mais, entregam mais, né, do que deveria do que está sendo colocado para ser entregue. Então, quando a gente começa a ter essa visualização e isso chega para os donos, porque a maior divulgação hoje dentro de uma rede de empregos é justamente o LinkedIn. Então, onde a gente consegue ter muita fonte de informação através disso. E o GPTW, ele também nos fomenta nessa questão, e eu acho que os donos, eles percebem e estão vendo essa mudança de gente feliz rende mais, de qualidade de vida rende mais, de serem tratados como adultos que entregam e que eu não preciso ficar com aquele cachorro aqui, né, no cangote, você vai me entregar que horas? E aí, você vai me fazer? E aí, o que é que tá pegando? De ter a confiança naqueles colaboradores que são adultos, que são responsáveis, que são pais de família, mães de família, que precisam do dinheiro para sustentar a sua casa. Então, o selo GPTW, ele traz justamente essa humanização também e essa devolutiva de que a gente está lidando com adulto, né? Com gente grande. Claro. E tem um livro muito legal, chama Felicidade dá Lucro.
é muito bacana. O Márcio, ele fala exatamente sobre isso. Sobre pessoas felizes trabalham melhor, elas são retidas porque elas estão felizes por estarem ali. Eu presenciei isso recentemente, de uma pessoa virar para mim e falar assim, olha, eu até tenho uma oportunidade lá fora que vai me pagar mais, mas eu sou muito feliz aqui dentro. Então, assim, hoje quando a gente vê movimentos como a Ambev tendo um diretor de felicidade, um diretor voltado a essa nova realidade das empresas, isso é sensacional, porque é exatamente isso, é tratar o funcionário como adulto, que ele é responsável pelas entregas dele, onde quer que ele esteja. Então, acho que a pandemia, inclusive, deu uma acelerada nisso aqui no Brasil, né? Porque em outros lugares a questão home office é uma questão já batida, mas aqui no Brasil a gente, inclusive, deu uma acelerada nessas automatizações, nessa forma de trabalhar, nesse relacionamento interpessoal não presencial que a gente tem também e que a gente tem muitas formas de evoluir. Eu disse em alguns podcasts aí para trás, não lembro se são todos, mas foram mais, eu acho, que a gente evoluiu em alguns aspectos 10 anos em um ano, por conta da pandemia, porque ela nos obrigou a evoluir, né? E eu citei como exemplo na ocasião o departamento de marketing dentro das empresas, né? Aquele momento que as empresas que ainda não tinham passado por uma digitalização se viram de pés e mãos atadas, simplesmente, e aí? O que eu vou fazer? Fechei as portas literalmente. Literalmente. Né? Como é que eu faço com todo mundo em casa? Então, assim, é claro que a pandemia foi uma tragédia mundial, com impactos que a gente ainda vai ver para muitos anos, mas teve esse aprendizado que, como você falou, para o Brasil, para a realidade do brasileiro, são impactos e coisas que vieram para ficar e que amadureceram a gente de forma significativa. Mas eu achei interessante porque você falou dos rankings. Isso. E eu fiquei curioso para saber se é dividido por categoria, como que funciona. Toda vez que a gente fala de GPTW, a pessoa fala assim, mas a gente vai sair da capa da Exame. Justo. Né? Porque os rankings, na verdade os rankings eles são uma organização das melhores empresas para se trabalhar. Então os rankings eles são divididos existem diversas categorias. O que a gente mais conhece, que é o que sai na Exame, são as melhores, né? As melhores empresas para se trabalhar no Brasil, as melhores empresas para os jovens trabalharem, enfim, aí começa a subdividir isso. Nós nos encaixamos hoje em 2 rankings, que é o ranking do Centro-Oeste, que a gente... Então, tá tudo bem concorrer em mais de um. Tá, tudo bem. Entendi. A gente concorrer mais de um. Então, hoje a gente está concorrendo no ranking Centro-Oeste, as melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste, e a gente está concorrendo às melhores empresas para se trabalhar modalidade pequenas empresas. Entendi. Mas a gente tem oportunidades como melhores empresas para se trabalhar mulher, que é uma oportunidade para nós mostrarmos esse acolhimento à mãe, à mulher, à maternidade, como as nossas ferramentas auxiliam a mulher. Nós temos oportunidades de trabalhar, melhores empresas para os jovens trabalharem, porque a gente tem uma camada de colaboradores jovens que também podem cooperar muito com o crescimento da empresa. Ou seja, assim, possibilidades de atuação em rankings tem diversos. O que a gente faz? A gente olha o ranking, os quesitos do ranking. Então, por exemplo, para você ser melhores empresas para se trabalhar mulher, você tem que ter X% de mulheres na liderança, X% do seu quadro de funcionários tem que ser mulheres, X% tem que ser mães, uns requisitos básicos. Se você se encaixar, você se candidata e eles nos dão um relatório que é para a gente preencher aquele relatório do ranking de perguntas específicas. Entendi. Preenchendo, a gente entra na análise deles. Essa análise demora 6 meses para sair. Então, eles analisam realmente empresa a empresa. No nosso caso, a gente selou em agosto. Em setembro, eu já fiz a inscrição nos 2 rankings. Eles vão sair agora em março.
31 de março, se não me engano, é a data de divulgação do ranking. Entendi. Então, assim, eu até brinco, né? A gente pode sair na capa da Exame, tranquilamente, gente. Que legal. E assim, uma coisa que eu, como colaborador Lírios, pude observar durante, né, o período em que a gente estava respondendo a pesquisa GPTW, vários assuntos são abordados dentro da pesquisa. E um assunto que me chamou muito a atenção e que eu acho que vale a pena a gente falar e citar ele aqui, porque é uma realidade que tem ficado presente a cada dia mais dentro das empresas, em relação à inclusão, em relação aos diferentes perfis, né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção durante a pesquisa, porque de fato tem, sei lá, uma sessão inteira de diversidade que fala só sobre diversidade, né? E isso é muito legal e é uma realidade que as empresas como um todo não têm, né, como fechar os olhos para isso, né? A gente pode assim dizer. A pesquisa GPTW, ela vai analisar a diversidade realmente na sua pluralidade, né? Então a pesquisa GPTW, ela vai analisar se a gente tem jovens, se a gente tem 50 a mais, se a gente tem pessoas com deficiência, se a gente tem público LGBTQIA+, se a gente tem mulheres, se a gente tem pretos e pretas. Então, tudo isso vai ser analisado dentro da pesquisa. Então, você pode ver que você respondeu, são 90 perguntas, é uma pesquisa bem extensa, e que tem lá, assim, você tem colegas LGBTQIA+, na sua empresa tem pessoas mais velhas, tem jovens, tudo isso para analisar exatamente essa pluralidade que é muito benéfica da diversidade, né? Quando a gente fala diversidade, a gente está falando de na verdade, a pluralidade de pessoas. Claro. Né? E quanto mais plural nós formos, mais ideias diferentes a gente tem, mais olhares diferentes a gente tem, mais experiências a gente tem. E mais rica fica. Mais rico fica, exatamente, para todo mundo. Isso é muito importante. E o GPTW traz isso assim de uma forma extremamente clara, quando eles fazem essas perguntas dentro do pilar diversidade. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Muito obrigado mais uma vez por bater esse papo com a gente. Eu acho que deu pra gente sanar a dúvida de muita gente sobre o que é o GPTW, né? E como que isso impacta dentro de uma empresa, no nosso caso de uma forma positiva muito grande, né? Exatamente. Então, muito obrigado mesmo. Espero em breve encontrá-las aqui de novo pra gente falar um pouco mais sobre outros assuntos. Eu já quero meu quadro mensal, vou fazer um freela no marketing. Muito obrigado, viu, Jéssica? Eu que agradeço. Olha, esse podcast fica disponível aqui no YouTube para você curtir, compartilhar, seguir aqui o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo do ramo imobiliário, da construção civil, porque semanalmente a gente disponibiliza um novo episódio, sempre cheio de questionamentos, de perguntas, de assuntos importantíssimos para esses ramos, tá bom? Se você está acompanhando a gente e quer ser um patrocinador do Papo Chave, eu vou deixar novamente os canais de comunicação para que você possa entrar em contato conosco e receber o nosso Media Kit. Então a gente tem o telefone 3771 3606, 3771 3606, e tem também o nosso e-mail marketing@grupolirios.com.br, marketing@grupolirios.com.br. Gente, eu acho que é isso, né? Traz a sua marca para o Papo Chave. É isso, traz a sua marca para o Papo Chave. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Até mais, até a próxima. Até.